é só por um tempo. Jésus-Christ nous a Jesus garanti Cristo, ele nos garante une vie uma vida dans l'abondance em abundância ici sur cette aqui terre. sobre essa terra. C'est Dieu seul É Deus, somente qui Ele, décidera que vai decidir quand est-ce quando é que tu vas partir de que cette terre. você partirá dessa terra. Ce n'est pas ton âge Não é tua qui idade va décider que cela. vai decidir isso. Ce n'est pas la Não é situation que tu a vis. tua situação que tu está Ce n'est pas vivendo. la maladie. Não é a doença. Et personne d'autre, Ninguém do outro, ni Satan, nem mesmo qui va Satanás, que décider vai decidir le jour o dia que tu vas quitter que cette tu terre. vai deixar essa Mais terra. c'est Dieu Mas seul Deus somente qui a la que capacité tem a de capacidade donner la de vie dar vida ou de permettre ou de à permitir quelqu'un de alguém quitter cette de terre. deixar esta terra. Et c'est la raison pour E laquelle, isso é a razão por a qual, même si la maladie est là, ainda que a doença esteja Diga glória a presente, Dieu. diga glória a même si la Deus. difficulté est là, Ainda que a dis dificuldade, gloire à Dieu. diga glória a Même si Deus. tu ne vois plus Ainda que aucune você porte não de vê sortie, nenhuma porta de dis saída, gloire à Dieu. diga glória a Même s'il n'y a pas de pain sur ta Ainda que table, não tem pão na dis tua gloire à mesa, Dieu. diga glória a Même si le Deus. médecin Ainda que os ne médicos trouve pas ta não achem situation, a tua dis situação, gloire à Dieu. diga glória a Deus. La Bible nous A dit Bíblia nos diz, que aucune de ces choses nenhuma dessas ne coisas peut nous séparer não podem nos de separar l'amour de do Dieu. amor de Deus. Aucune de ces choses Nenhuma dessas ne coisas peut nous empêcher pode nos impedir d'être de dans estar l'amour de no Dieu. amor do Deus vivo. Amen. Amém? Alors ne soyez pas tristes Então não fique triste de cette situation. dessa situação. Il va passer. Ela vai passar. Il va passer. Ele vai passar. Comme ce monde va passer. Como também o mundo há de La passar. seule chose A única qui coisa ne va pas passer, que não vai la passar parole de Dieu. é a palavra de Il Deus. va s'accomplir. Ela vai se cumprir. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Moi je suis heureux. Eu estou muito feliz. Soyez heureux aussi. Seja feliz também. Que ton meilleur jour Que o teu melhor dia soit le jour seja o dia du Seigneur, do Senhor. le dimanche. O domingo. Et le meilleure heure que tu E o passes, melhor horário que que ce tu soit passar l'heure que tu passes dans la présence du Seigneur, seja o horário que você Dans passa la na maison presença de de prière. Deus, da casa de oração. moi je suis heureux. Eu estou feliz. Quand dimanche arrive, Quando o domingo chega, je sais que je me prête à aller dans la eu présence estou du me Seigneur. preparando para ir para a casa do Peu Senhor. importe la Pouco situation, importa as situações. ma vie A minha est vida contrôlée, é dirigée controlada, par le Seigneur Jésus. dirigida pelo Senhor Est-ce que Jesus. Dieu m'aime plus que toi? Será que Deus me ama mais do que Non, mes vocês? frères et sœurs. Não, meus irmãos. Dieu nous aime Deus tous nos ama de todos la même da manière. mesma maneira. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Ouvrez vos Bibles. Abram suas Bíblias. Aujourd'hui, nous allons Hoje nós vamos balader beaucoup é, dans la Bible. se deslocar muito na Bíblia, utilizar muito a Bíblia. Romains, Romanos, chapitre 12, capítulo 12, le verset 1 do verso et le verset 2. 1 ao 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Ces derniers temps, mes frères et sœurs, Nesses últimos tempos, irmãos, Dieu me parle fortement Deus tem me falado de uma forma muito à ce qui forte se passe no que está acontecendo dans son Église, dentro da sua igreja, dans l'Église du nas Seigneur. igrejas do Senhor. Ce n'est pas que ici, Não é somente aqui, dans l'Église du Seigneur. en na général. igreja do Senhor. Nous devons nous préoccuper Nós temos que nos preocupar à la préparation
na preparação pour notre vie après la para mort. a nossa vida após a morte. Parce que la vie qu'on a Porque ici, a vida que temos aqui, Dieu nous a garanti. Deus, Ele nos garante, Nous, comme membres du nós corps de como Christ, membro do corpo de on a Cristo, la garantie de nós Dieu temos uma garantia que en de Deus, Jésus-Christ, que em Jesus nous Cristo aurons toutes nós choses. teremos todas as coisas. Et il nous a conseillé Ele nos de aconselha chercher de buscarmos son royaume o seu reino et sa justice e a sua justiça en premier. em primeiro lugar. Ne te préoccupe pas Não te preocupes avec ce qui va se com passer o que demain. vai acontecer amanhã, Mais préoccupe-toi mas te aujourd'hui preocupa de à hoje, chercher le a royaume procurar o et la reino justice de e a Dieu. justiça de Et il Deus. t'a E garanti Ele te garante de te donner par-dessus toutes les choses acima de todas que as tu en as coisas besoin pour vivre que sur tu cette terre. necessita para viver nessa terra. Alors, Então, nous devons nous préoccuper nós temos que nos à preocupar préparer a notre vie preparar nossas vidas dans l'éternité. na eternidade. Qui je suis Quem aujourd'hui, sou eu hoje? qui je serai demain, Quem serei amanhã? où je vais passer Onde l'éternité vou passar minha eternidade? avec Dieu, Deus, avec le Seigneur com o Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, ou je veux le passer à un ou eu autre vou endroit. passar em outro local? Cela est la chose le plus Essa é importante a coisa mais que importante je devais que préparer. eu deveria preparar. L'éternité. A eternidade. Où je passerai Onde eu l'éternité. vou passar a minha Que la eternidade? souffrance est là aujourd'hui. Que o sofrimento esteja hoje La vie presente. est difficile. Que a vida esteja difícil. Peu importe Ou que importa. ce que je passe O que eu aujourd'hui. passar hoje. Mais le plus Mas important, o mais ce importante que je veux é devenir o que demain. eu vou me tornar amanhã. Après mon départ sur cette Depois que eu terre. sair desta terra. Romains chapitre 12, Romanos capítulo 12. le verset O 1 et verso 2. 1 e 2. Je vous recommande donc, Rogo-vos, pois, frères et sœurs, irmãos e irmãs, à cause de cette immense bonté de Dieu, por causa da grande vontade de Deus, à lui offrir votre corps comme un sacrifice que vivant apresentai os vossos corpos como um sacrifício Saint vivo, santo, et qui plaît à e que Dieu. agrade a Deus. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Isso será de vós um culto racional. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, Não pegue esse mundo como um modelo atual. mais soyez transformés par le renouvellement de votre Sede intelligence transformado pela renovação do vosso pour entendimento, pouvoir discerner la volonté de para Dieu, que você disser na vontade de ce qui est Deus, bon, aquilo que é bom, ce qui lui plaît, aquilo que lhe agrada, ce qui est parfait. aquilo que lhe é perfeito. Amen. Amém? À travers l'apôtre Paul, Através do apóstolo Paulo, Dieu nous prépare Deus, ele nos prepara pour l'après cette terre. para depois desta Et il est terra. très important. E é muito importante, Et la Bible nous a parle, Bíblia nos diz, dans le chapitre no précédent, capítulo anterior, de deux arbres. de duas árvores. Un arbre cultivé Uma árvore cultivada et un autre arbre e uma árvore sauvage. selvagem. Et la Bible nous dit, A Bíblia nos fala, il faut savoir dans certaines traductions de la Bible, tem que entender que em certa tradução da Bíblia, il va citer ele vai l'olivier. recitar a oliveira. Dans d'autres, il va dire simplement un arbre. Ele vai dizer simplesmente uma árvore. Et la Bible nous dit E a Bíblia fala que quelques branches que alguns galhos de l'arbre cultivé daquela árvore que era cultivada, a été retranchée, ela foi cortada. séparée de l'arbre. Ela foi tirada da árvore Et quelques branches e alguns galhos de l'arbre sauvage da árvore selvagem, a été greffée ela foi grefada, não sei como é. sur l'arbre cultivé.
Voilà, enxertada na árvore cultivada. Suivez bien. Siga bem. Porte attention à ce que se passe aujourd'hui. Preste atenção no que falamos hoje. Parce que votre vie de demain Porque a sua vida de amanhã dépendait de cette parole. depende dessa palavra de hoje. Quand on est à l'église, Quando nós estamos num culto na igreja, notre attention doit y a aller nossa atenção vers tem l'autel. que vir no altar, ce qui sort de l'autel. do que está saindo do Et non altar. ce que mon voisin ou ma voisine entend de a parler. minha vizinha está falando. Et non ce que le téléphone Não o que m'amène dans le o moment. celular está me trazendo neste momento. La Bible nous dit A Bíblia diz qu'il y a deux arbres. que tinha duas Un árvores. arbre cultivé Uma árvore que era cultivada et un arbre sauvage. e uma árvore selvagem. Il y a eu des branches de l'arbre cultivé Teve galho das árvores qui a cultivadas été retranché, séparé de l'arbre cultivé. cortada, tirado daquela árvore cultivada. Et des branches de l'arbre sauvage Galhos da árvore selvagem a été greffé sur l'arbre cultivé. foi enxertado na árvore cultivada. Et il nous dit E ele diz que les branches de l'arbre cultivé qui a que été o galho da árvore cultivada que retranché, foi cortado c'est à cause foi por causa de leur incrédulité. de sua incredulidade. Et les branches de l'arbre sauvage qui a été greffé sur l'arbre cultivé, Selvagem que foi enxertado na árvore c'est à cause de leur foi. cultivada foi por causa da sua fé. Amen. Amém? Gloire à Dieu. Glória a Deus. De quoi la Bible parle? Do que a Bíblia está falando? L'arbre cultivé. A árvore cultivada. Qui est cet arbre cultivé? Quem é essa árvore que é cultivada? C'est Jésus-Christ. É Jesus Cristo. Jésus-Christ est l'arbre Jesus cultivé. Cristo é a árvore cultivada. Qui est l'arbre sauvage? Quem é a árvore selvagem? C'est Satan. É C'est le diable. Satanás, é o diabo. Et Dieu parle de nous, E Deus fala de nós, les hommes. nós, os humanos. Avant-nous tous, Antes, nós on était du monde. nós vivíamos no mundo. On était dans le péché. Nós vivíamos no pecado. Dieu a envoyé Deus Christ enviou Cristo pour le peuple d'Israël. para o povo de Israel. Son peuple choisi Seu povo escolhido. à cause Por causa de leur de désobéissance, suas qui desobediências. n'écoutent pas ce que E Dieu não parle. escutavam o que Deus falava. Quelques-uns Alguns a été foram retirés de près de Dieu. retirados de perto de Deus. Et nous, E nós, qui étions des païens, que eram pagões, on a été greffés fomos à, enxertados à cause por causa de notre foi. De notre Quelqu'un foi. suive, quelqu'un entend de suivre. alguém está seguindo. À cause de notre foi. Por causa de nossa fé. C'est notre foi É nossa fé qui nous a réunis en que Christ nos Jésus. reuniu com Cristo Jesus. À cause de leur Por désobéissance, causa da desobediência ils ont deles, été retirés de Christ eles Jésus. foram tirados de Cristo Jesus. Et aujourd'hui, E hoje, ceux qui ont été réunis à Christ, aqueles que foram reunidos beaucoup com Cristo restent toujours attachés à Christ. ainda ficam agarrados em Cristo. Pourquoi ils sont restés Amarrados em attachés à Cristo. Christ? Porque eles estão amarrados em Cristo. Premièrement, ils ont cru, Primeiramente, il les creram a menés en Christ, e foram levados a Cristo et ils restent fermes, e estão firmes. Ficaram firmes. ils restent constants Ficaram constantes dans cette foi. nessa fé. Ils persévèrent Eles dans perseveram cette foi, nessa fé, ce qui leur o permet que o permite de rester toujours de continuar attachés en Christ Jésus. amarrado em Cristo Jesus, agarrado em Cristo Jesus. Et la Bible nous dit que le jour E a Bíblia diz que no dia que le branche de l'arbre cultivé qui a été o retranché, galho da árvore é cultivada. foi le jour qu'ils cortado. vont revenir à croire en O Dieu, dia que eles vão voltar a en crer Christ em Deus, Jésus, em Cristo
Ils vont être regreffés de nouveau en Christ Jésus. Enxertado de novo em Cristo Jesus. L'amour de Dieu O amor de Deus est pour tous. é para todos. Si tu crois Se você crer et tu restes e ferme, você ficar tu es firme, attaché en Jésus. você está amarrado, agarrado em Cristo Si tu Jesus. crois, Se você mais crer, tu n'es pas mas ferme. você não está Tu firme, ne peux pas rester você attaché não en pode Christ Jésus. ficar agarrado em Cristo. Parce que c'est ta foi Porque a tua qui va fé t'attacher en que Jésus. vai te agarrar em Jesus Cristo. Si tu es séparé, Mas se tu está c'est à separado, cause de ton é por incrédulité. causa da tua incredulidade. Parce que tu n'oublies pas. Porque você não Tu n'écoutes obedece. pas la parole de Você não l'Éternel. escuta a Cela palavra de Deus. t'éloigne de E Christ isso Jésus. te afasta de Cristo Jesus. Mais le jour Mas o dia que tu vas retourner à que croire, você vai voltar a crer, Dieu va te ramener de Deus nouveau. vai te trazer de novo, de Cristo volta, Jesus. em Cristo Parce que Jesus. la Bible a dit Porque a Bíblia era que personne ne vient pas à que Christ Jésus ninguém vem a Cristo si Jesus. ce n'est pas Dieu qui Não l'a é dit. Deus que o atrai. Donc c'est Dieu qui Então é amène Deus que traz à travers ta através foi. de tua fé. Dieu, il est quoi? Deus, ele é o quê? Il est le consommateur Ele de é notre o foi. consumador de nossa fé. C'est lui. É ele. Alors il est le seul Então ele é o único qui est capable de tout que é faire. capaz de fazer tudo. Mes frères et sœurs, Irmãos, cela veut dire quoi? isso quer dizer o Que quê? je dois chercher Que eu Christ. tenho que procurar a Cristo Si Jesus. je ne suis pas Tenho que ferme dans le buscar. Seigneur, Se eu não ficar firme no c'est le Senhor, moment é o momento. que ni, la Bible a dit, ni la mort A Bíblia fala que qui nem a morte peut nous séparer poderá nos de separar l'amour de Dieu. do amor de Dans Deus. le monde que tu vis No aujourd'hui, mundo que tu vive hoje, peu importe pouco importa ce que tu vis, o que tu está vivendo. cela Isso ne peut pas t'empêcher não pode te de rester impedir ferme en de Jésus. ficar firme. La difficulté que tu A passes, dificuldade que tu passa. Jésus l'a passé aussi. Jesus passou. Les apôtres ont passé Os aussi. apóstolos passaram também. Mais ils ont Mas résisté. eles resistiram. Pas simplement résisté. Não simplesmente Ils ont resistiram. renoncé Eles à ce renunciaram monde. ao mundo. Qui peut me citer aujourd'hui? Quem pode me citar É na hoje um apóstolo Ou un homme de Dieu ou um homem de Deus que Dieu a que appelé de nos Deus jours, chamou eles, qui n'avait rien abandonné, que não abandonou qui nada, n'avait rien à laisser que não deixou nada pour venir à Christ para Jésus. vir a Cristo Jesus. Nous pouvons avoir des fois Nós dans les églises podemos ver ou ter nas des igrejas personnes, pessoas peut-être qui n'ont pas une situation talvez que professionnelle. não tenham uma situação Fixe, profissional bien. fixa, bem, Il a des difficultés, que tem peut-être dificuldade, de trouver du travail. talvez até de achar um emprego. Et Dieu va E dire Deus vai au pasteur de dizer l'église, ao pastor da igreja: tu vois le frère là-bas, tu tá vendo o irmão il a lá? une entreprise. Ele tem uma Ça empresa. marche bien son A entreprise. empresa dele está funcionando muito bem. Envoie-le en mission. Envia ele para fazer missões. Et des fois tu peux même dire, Aí você pode até mais dizer: Seigneur, mas Senhor, lui il a une entreprise. ele possui uma Il nous empresa. aide dans l'église. Ele nos Il ajuda a aqui le na plus grand igreja. dîme de l'église. É o maior dízimo da Pourquoi igreja. pas le frère qui n'a Por pas une que situation não encore firme? enviar um irmão que Pourquoi não ne tem pas envoyer uma celui-là? boa situação? Por que não enviar esse irmão? Quand on vient à Christ, Quando a gente vem a Cristo, quand on va être attaché à quando Christ, a gente vai se amarrar, se agarrar com il Cristo, faut abandonner quelque chose. tem que abandonar alguma coisa. Tous les hommes Todos os que homens Dieu a que envoyés, Deus enviou, ils avaient tous quelque chose eles tinham todos alguma à coisa abandonner. para abandonar. Quand Jésus a appelé les Quando disciples, les Jesus apôtres, chamou a ils avaient tous quelque chose à abandonner. todos tinham algo a abandonar. Ceux qui étaient collecteurs d'impôts, Aquele que era il avait un travail. o que colhia o imposto Ceux qui de étaient les emprego, pêcheurs, o que era ils pescador, avaient des travails. eles possuíam emprego. Quand Jésus les a appelés, Quando Jesus ils ont tous laissé o chamou, eles Tudo deixaram, abandonné. abandonaram tudo et partis. e foram Ils embora. avaient des familles à nourrir. Eles tinham familiares Ils a avaient des alimentar. dettes.
Eles tinham Ils avaient des dívidas, choses à eles payer. tinham coisas a pagar, Mais ils ont laissé tout ça mas eles deixaram tudo et isso déposé leur vie e entregaram suas entre vidas les mains de Dieu entre as mãos à de Deus, travers Jésus. através de Jesus Cristo. Peu importe Pouco importa ce qui allait se passer demain, o que acontecer mais ils ont amanhã, confiance à ce mas Dieu. eles confiavam nesse Deus. C'est à ce Dieu-là É nesse Deus que Jésus nous dit que aujourd'hui Jesus hoje nos de diz donner confiance. de confiar, De donner confiance. de confiar. Ta foi A tua fé doit être en action. tem que estar em ação. La Bible dit, A Bíblia diz: une foi uma fé sans action, sem ação, sans les œuvres, sem obras, est une foi é uma fé morte. morta. Ta foi qui ne A prend pas tua d'action, fé que não pega nenhuma ação, elle est morte. ela é morta. Ta foi qui A ne prend tua pas de fé que courage, não tem coragem, elle est ela é morte. morta. Ta foi qui A vient tua à fé Christ que vem a Cristo, quand tout va bien, quando tudo elle está est bem, morte. ela é morta. Ta A foi tua qui fé est dans la que joie está alegre quand tu as reçu quando quelque recebeu chose, alguma coisa, elle est morte. ela é morta. Le véritable A foi, verdadeira fé c'est celui que quand on est dans la quando a gente difficulté, está na quand le dificuldade, problème est là, o problema et il est en está aí, action, ela está em ação. le O problème problema devait nous amener encore plus à attacher à nos Jésus-Christ levar a nos Et agarrar non- em et Cristo non de nous e não éloigner de nos Christ. afastar de Cristo. Le véritable chrétien, O verdadeiro quand il cristão, passe les difficultés, quando ele passa quand il est dans une por situation quando difficile, ele está numa il situação cherche difícil, Dieu ele procura jour Deus et nuit. dia e noite. Seigneur, Senhor, c'est le moment é o momento qu'on se souvient. que a gente se Plus de lembra Dieu. ainda mais. C'est le moment qu'on se réveille le É o matin momento que a gente pendant la levanta de nuit, manhã, de et noite, demander le secours à pede Dieu. socorro a Deus. Ce n'est pas cela Não é qui doit nous isso séparer. que tem que nos separar. Si notre foi Se a nossa n'est fé pas en acte, não en estiver action, em ação, nous ne pouvons pas nós rester attachés à não Christ. podemos ficar agarrados em Jesus, amarrados em Nous ne Jesus. parlons pas de cette terre. Nós não estamos falando Nous daqui ne da terra. préparons pas une vie de cette Nós não terre. estamos preparando Cela, uma vida Dieu aqui nous na l'a terra. garanti, mes Porque frères. isso Deus nos garante. Dieu nous garantit. Deus, Ele nos deu a Il garantia. a dit à peu près comme ça. Ele falou mais ou menos assim. Mon enfant, Meu si filho, tu restes se tu ficar attaché à moi, agarrado si em tu me mim, fais confiance se tu me fazer et que tu me confiança, donnes ta e que tu me vie, der tua vida, je te donnerai. eu vou te dar. C'est moi Eu qui va te que donner vou te dar tout ce que tu o veux. que tu quiser. Psaume 37. 37. Ouvre Abra. le verset 4. Salmo 37, verso 4. Versículo 4. Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? Quelqu'un peut lire. Alguém pode ler? Celui qui a trouvé, lit. Aquele que achou. Deleita-te também no Senhor, Ele te concederá o que deseja o teu coração. En français, Em francês. Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. ok. Trouve ta joie. É, Fais du Seigneur tes délices. ache do Senhor a tua Et il te felicidade. donnera E Ele le vai te désir dar de ton cœur. o desejo do teu coração. Fais du Seigneur tes délices. Faz do Senhor as tuas delícias. Cherche ta joie Procura a tua dans alegria le Seigneur. em Verdade, Jesus. Deus, aleluia. Et c'est lui E é Ele qui va te que donner vai te dar quoi? o quê? Ce n'est pas je veux ça. Não é isso, eu quero Ah, la isso. voiture. Eu quero um carro. Ce que ton cœur É o que désire. o teu coração deseja. Tous les désirs de ton cœur. Todo desejo Ce do que teu ton coração. cœur O désire, que o teu il te coração donnera. deseja, Ele vai te dar. Pourquoi je ne les ai pas aujourd'hui? E por que eu não tenho então hoje? Parce que le Seigneur É ne pas porque mes délices. Deus não é minha delícia. Le Seigneur ne pas ma O joie. Senhor não é a minha alegria. Il est impossible. Dieu É a dit. impossível. É Deus que fala.
Donc il est impossible Então é impossível que cela ne pas ce que Dieu dit. que isso não é o que Deus diz. Cherche ta joie. Ce n'est pas dans ce monde que je veux chercher ma Não joie. neste mundo que eu vou Ce n'est procurar. pas dans mon mariage que je veux chercher ma joie. Casamento que eu vou procurar Ce n'est alegria. pas dans la voiture. Ce n'est pas dans le travail. Ce n'est pas dans mes enfants. Não é nos meus Ce filhos, n'est pas dans ma femme. Ni dans ton mari. nem no seu esposo, Ni dans ce qui est de ce o que monde. tem aqui no mundo. Je dois Eu chercher ma tenho que joie procurar minha alegria dans le Seigneur. no Senhor. Oh, glória. Ta joie, A tua alegria, tu ne le trouveras pas tu nunca vai dans ce achar monde. aí no mundo. Mais si tu le cherches en Mas se Jésus-Christ, procurar em Jesus Cristo, tu le trouveras. tu vai achar. Et pas simplement E não qu'il somente- sera ta joie, Ele não vai ser só tua mais alegria, parce que tu auras tout ce mas que tu ton vai cœur dar désire. tudo que teu coração deseja. La paix que ton cœur A cherche, paz que você tu procura, l'auras. você vai ter. Le mari O marido que tu cherches, que tu procura, Dieu te le donne. Deus vai te La dar. femme A mulher que tu cherches, que você procura, Dieu te le donnera. Deus vai te dar. Le travail O emprego que tu cherches, que tu procures, Dieu te le donnera. Deus vai te dar. Le finance, A Dieu finança, te le donnera. Deus vai te dar Une também. famille bénie, Uma família Dieu te abençoada, donnera Deus vai te dar. tout ce que ton cœur a. Tudo que teu coração À quiser. condition Com uma só condição. qu'il est ta joie. Que ele seja a sua alegria. Aleluia a Deus. Não o contrário. Pas le contraire. Não o contrário. Jésus-Christ est tout. Jesus Cristo é tudo. Il est l'arbre cultivé. Ele é a árvore cultivada. Il ne manque pas de fruits. Ele não falta fruto nele. Il porte les branches Ele traz os galhos parce qu'il est raciné. porque ele está enraizado. Tu ne peux pas te porter tout seul, tu es une branche. Tu mesmo, tu não pode te carregar. Tu n'es même pas l'arbre. Você não é a árvore. Racine, tu n'as pas. Raiz você não. Mais si tu es collé en Mas se Jésus-Christ, você está colado com Jesus, en fin de compte, de fato, ce n'est pas toi qui vas être raciné. não você abençoa. Mais parce que você vai ter Jésus est déjà enraizado. raciné. Mas Jesus já está Et c'est enraizado. lui qui te porte. E é ele que te carrega. Voilà pourquoi Aí está porque tu n'as jamais reçu você nunca tout recebeu ce que ton cœur veut. o que o teu coração Voilà sempre pourquoi desejou. ta vie retourne Aí está porque a tua vida chaque année au point de départ. todos os anos ao Parce ponto que de tu cherches ta joie dans você ce monde procura a sua alegria no mundo et que tu ne peux jamais le trouver. e você nunca vai encontrá-lo. C'est Jésus Se qui Jesus donne la joie que dá a alegria avec tout ce qui va. com tudo que vai. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Ouvre ta Bible. Abram suas Bíblias. Hébreux 11, 6. Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, verso 6. Alléluia. Aleluia, glória a Deus. Amen. Amém? Qu'est-ce qu'il écrit? O que está escrito? Or, sans la foi, Sem fé, il est impossible de lui être é agréable. impossível de lhe ser agradável. Car celui qui s'approche de Pois Dieu aquele que se doit aproxima de croire Deus tem que qu'il crer existe que Ele existe. et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Dos que os buscam. Amen. Amém? Ce n'est pas le contraire. Não é o contrário. Si ta foi, Se tua tu fé, as la foi, você tem tu fé, crois en Christ, você crê em mais Cristo, cette foi-là, mas essa fé il est comme le flot de la ela é mer. como a onda do mar. Vai, Ah, il va l'autre côté. vai outro Il lado. n'est pas fier. Ela não é firme. Cela fait que tu n'es pas agréable à Faz com que Dieu. você não é Tu agradável. t'approches Você se aproxima en Jésus-Christ de Jesus avec Cristo le doute. com dúvidas. Est-ce qu'il va me donner ce que je Será que désire? Ele vai me dar o que eu tanto Est-ce qu'il va me desejo? bénir? Será que Ele vai me Tant d'années que je abençoar? suis Há là, muito tempo je eu n'ai tô pas aqui. encore reçu. Eu ainda não recebi. Ton cœur est Teu divisé. coração está dividido. Ton cœur est divisé. Teu coração está dividido. Ta foi doit être en A tua action. fé tem que estar em ação. Ferme. Firme. Et Dieu, E Deus, il te bénira. Ele vai te abençoar. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Matthieu 7, 7. Mateus 7. Mateus 7. Verso 5.
7. 7, 7. Verso 7. Amen. Amém? Tout le monde a trouvé? Suivez la lecture. Sigam a leitura. Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? Demandez Pede et vous recevrez. e vocês vão receber. Cherchez Procure et vous trouverez. e vão achar. Frappez et Batei on leur ouvre. e abre-se vos L'on ouvre, on vous ouvrira. E vão abre-se vos dá. Mais tu dis, j'ai demandé, Mas você diz, eu já pedi, j'ai cherché, eu procurei, j'ai frappé, eu bati, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. eu pedi, mas eu não recebi nada disso. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Eu procurei, mas J'ai não achei. frappé, la porte n'est pas ouverte. Eu bati, mas a porta não abriu. Parce que Porque l'Éternel Deus n'est pas ta joie. não é a tua alegria. C'est pour cela que tu É demandes por isso que tu pede et tu le recevras. e você não C'est pour recebe. cela que tu É cherches. por isso que tu En procura. vérité, où tu Na cherches, verdade, onde ce você n'est pas procura, Dieu que tu cherches. não é Deus Mais que dans você ce procura, monde, mas é aqui no mundo. c'est pour cela que tu É le por isso trouves. que você não acha. C'est pour cela que la É por porte isso des que a bénédictions ne porta da s'ouvre pas pour toi. Não se abre. Parce que pra ce você. monde, le porte qui ouvre, Porque a porta c'est que ce o mundo qui abre amène en enfer. é aquilo que vai Ce levar qui ao inferno. ressemble Aquilo que à la parece bénédiction. uma bênção, Mais ce n'est pas là. mas não é uma bênção. Marc chapitre 11, Marcos capítulo 11, verset 24. o verso 24. Marcos 11, verso 24. Nous allons dans Nós la vamos Bible. ler muito. Amen. Amém? Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? C'est pourquoi É por isso je vous le déclare. eu vos declaro. Tout ce que vous demanderez, vous demandez Todas as coisas que vocês dans vão vos pedir prières, em vossas orações, croyez que vous l'avez reçu creia que vocês já et cela receberam vous sera accordé. e vocês vão tê-las. Je prie, Eu oro, je suis ferme dans le eu Seigneur. estou firme com Deus, J'ai des doutes eu duvido si je vais recevoir ou pas. se vou receber ou não. Cela éloigne la bénédiction. Isso afasta as bênçãos. Je prie, Eu oro, mais je ne suis pas ferme dans le Seigneur. mas eu não estou Jésus n'est pas Jesus ma joie. não é minha Je ne peux alegria. pas recevoir. Eu não vou receber. Jean 15, Em João 15, verset 7. verso 7. Préparez-vous à malade. Prepare-se, vocês vão ler muito a Bíblia. Abrir a Bíblia. João 15, verso 7. Tá? 15, verset 7. João 15, versículo 7. Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? Mais si vous demeurez, Se vós estiverdes si vous demeurez en moi, em mim et que mes paroles e as minhas demeurent en palavras vous, estiverem em vós, demandez ce que vous pedireis voulez, tudo o que quiseres. vous l'obtiendrez. Você vai obter, será feito. Je demande et je reçois pas. Eu peço, eu Je não cherche, recebo. je trouve pas. Eu procuro, eu não acho. Je prie jour et nuit. Eu oro dia e noite. Rien ne vient pas. Nada vem. Il est dit. Ele diz, Mais si vous demeurez, mas se vós si vous viver, restez attaché se au Christ você Jésus, estiver agarrado em il Cristo, est ma joie. Ele é a Il minha est ma alegria. raison de Ele é a minha vivre. razão de viver. Alors, Então, tout ce que je vais demander, tudo que eu je pedi, l'obtiens. eu vou Glória a ter. Jesus. Garantie É garantido. de celui qui m'a appelé à la Aquele que me liberté. chamou para a liberdade. Je crois. Eu creio. Je crois. Eu Je creio. n'ai pas de doute. Eu não duvido. Même si Ainda je que dors eu durma sans nourriture à la sem table. comer, Je crois eu creio que demain sera que meilleur. amanhã vai ser melhor. Demain, Amanhã je n'ai pas le eu repas. não tenho do que Je comer. crois Eu creio qu'après-demain, que depois le Seigneur o arrivera. Senhor vai chegar. Dieu n'est jamais en retard. Deus nunca está atrasado. C'est nous qui est trop É a pressés. gente que está muito apressado. C'est nous qui veulent des É a choses gente que quer qui coisas ressemblent à la que bénédiction. parece uma Mais ce bênção, n'est pas des bénédictions. mas não é uma bênção. Je dois Eu détacher tenho d'abord. que me
Je dois abandonner Eu d'abord. tenho que me abandonar. Je dois me sacrifier Eu d'abord. tenho que me sacrificar C'est primeiro. pas pendant Não é durante que je suis que eu estiver avec le plat de Satan à la main com o prato de que Satanás Dieu na va me mão, bénir. que Deus vai me abençoar. Ou Seigneur, Oh Senhor, si tu me donnes, se tu me dá, j'abandonne. Eu abandono. Parce que tu sais que je n'ai besoin. porque tu sabe que eu C'est preciso. pas donnant, donnant. Não é dando com Deus. É. Abraham devait abandonner Abraão, tout. ele tinha que Il devait abandonar partir. tudo. Ele tinha que Tudo. abandonar tudo. Dieu l'avait dit. Deus disse, Écoutez bien. escute-me bem. Est-ce que Dieu avait dit à Abraham, Será que Deus disse a Abraão, je vais te donner eu vou te dar tant de richesses muitas riquezas si tu pars, se tu fores embora. si tu quittes ta patrie. Se tu deixar tua pátria, Je vais te donner eu vou te telle dar chose, telle chose. tal coisa, tal coisa. Quitte ta patrie. Je vais te montrer Deixa primeiro tua l'endroit pátria. Eu vou te mostrar où o tu dois lugar onde tu irás. La Bible a dit qu'Abraham a A cru. Bíblia diz que Abraão Il a creu, fait ses bagages. ele fez suas Et il est valizas parti. e ele foi embora. Combien de chrétiens Quantos cristãos qui écoutent la voix de que Dieu escutam a voz de et Deus, fait sa valise, faz suas malas, écoute la voix de Dieu escuta a voz de et Deus renonce. e renuncia? Combien d'entre nous Quantos de nós qui fait ça? que faz isso hoje? Et on demande, E a gente on pede, dit, je n'ai pas reçu. eu não recebi, Ah, je me suis trompé. eu me Je enganei, croyais qu'être avec Christ, eu pensei que estar com tout Cristo, allait être rose. tudo era em rosa, ia Voilà ficar rosa. pourquoi il n'est pas en rose. Por isso eu vos digo, por isso que não está rosa sua Il a vida. dit, Ele diz, mais mas si se vous vós demeurez viverdes, Oh, moi. estiveres em mim, et que mes e paroles, que minhas le plus important, palavras, et que mes mais paroles que minhas palavras demeurent en vous, habitem em vocês. demandez Peça ce que vous voulez. o que vocês Ce quiserem, que vous voudrez, o que vocês quiserem, vous l'obtiendrez. vocês vão obter. Ce que vous voulez, O que vocês quiserem. Seigneur, Senhor, je vais avoir une famille bénie. eu quero ter uma família Famille abençoada. bénie. Família Je abençoada. vais avoir une entreprise. Senhor, eu quero uma empresa. L'entreprise est là. Empresa está aí. Comment Dieu a fait? Como Deus fez? Comment Dieu a créé les choses? Como Deus criou À as travers coisas? sa parole. Foi com sua Que palavra. la lumière fut. Ei, que a luz se faça. Et la lumière, E a luz se fez. c'est avec sa parole. Foi com sua Et il t'a palavra. garanti E ele te que si tu garantiu crois à cette parole, que tu crê nessa palavra. si tu es resté attaché à Se tu cette parole, ficares amarrado nessa s'il est palavra, gravé dans ton cœur, se ele ficar gravado em teu coração, demande peça ce que tu veux. o que tu quiseres. Le stérile. Le stérile. A estéreo, Seigneur, je veux avoir un enfant. o estéreo, Je veux donner de vie. eu quero ter filhos. Voici, Eu quero dar vida. c'est garanti de Dieu. Deus diz, daqui filho. Pourquoi je É ne garantia reste de Deus. pas? Pourquoi Por que tes tu não prières posso- ne sont pas répondues? Por que tuas orações não são respondidas? Exaucées vers Dieu. É, Il n'est pas ele não é ta joie. a tua alegria. Sa parole A sua palavra, n'est pas gravée dans ela ton não cœur. está gravada em teu Tu n'agis pas coração. selon la parole. Você não Tu age agis segundo a selon palavra ce que de tu Deus. vois dans ce Mas você só age segundo o que você vê. Ouvrez ta Bible. Abram sua Bíblia. Jean 14, 14. João capítulo 14, verso 14. Glória a Jesus. Alléluia. Dieu veut transformer ta vie aujourd'hui. Hoje Deus quer transformar a sua Cela vida. dépend de toi. E isso depende de você. Ta décision aujourd'hui Da tua decisão hoje. va décider pour ta vie future. A decisão de hoje vai decidir pro teu futuro. Vai decidir teu futuro. Qu'est-ce qu'il dit? O que ele diz, Je le répète. eu repito. Si vous me demandez, Se pedir si vous me demandez quelque chose alguma coisa en mon nom, em meu je nome, le ferai. eu farei. Je le répète. Eu repito. Si vous me demandez Se me
quelque chose en mon nom, je le ferai. eu o farei. Pourquoi on demande au nom de Jésus-Christ? Por que é que a gente pede em nome de Jesus Et on Cristo? n'a jamais la chose. E nunca recebemos? Parce qu'il n'est pas notre. Porque ele não é a Parce nossa que sa alegria. parole ne demeure pas A en palavra nous. dele não vive em nós. Voilà pourquoi. É por isso. 1 Jean, Em 1 chapitre João, 3, verset 22. 1 João, capítulo 1 Jean, chapitre 3, verset 22. 3, verso 22. Alléluia. Amen. 1 Jean, chapitre 3, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous donne ce que nous lui demandons. Ele nos dá o que nós pedimos. Parce que nous obéissons Porque à ce commandement os seus et mandamentos que nous faisons e ce fazemos qui lui plaît. as coisas que lhe agradam. La garantie. A garantia. Ta garantie, c'est ton obéissance A à tua Christ garantia Jésus. é obedecer. Ta garantie, c'est parce qu'il est ta Tua joie. garantia porque ele é a tua alegria. Et tu sais, E tu sabe. tu as la confiance Você que confia ce que tu lui que o demandes, que tu vai il pedir, va te le donner. ele vai te dar. Parce que tu es obéissant à sa Porque parole. você obedece. Parce que tu fais ce que lui Porque você plaît. faz o que lhe agrada. Mais ta conscience Mas a tua qui te consciência dit, te diz: tu n'es pas un enfant obéissant. você não é filho Tu obediente. ne fais pas ce qui lui plaît. Você não faz o que agrada a ele. La conscience A consciência joue un rôle ela fondamental tem um papel dans ta fundamental vie. na tua vida. Parce qu'il est là Porque ela está presente pour t'accuser. para te acusar. Matthieu 18, 18. Mateus 18, verso 19. Amen. Amém? Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? J'ajoute que si deux d'entre vous Também vos mettent, digo que mettent d'accord se dois de vós ici-bas au concordarem na sujet d'un problème acerca de qualquer pour problema exposer à mon Père e céleste, ao meu Pai il celeste, exorcera. ele será feito. Pourquoi Dieu va Porque exorcer ta prière? Deus vai responder tua Pourquoi oração. Dieu va Porque t'accorder? Deus vai te dar, Parce qu'il est ta joie. porque Ele é a tua alegria. Parce que tu obéis à sa Porque tu parole. obedeces a palavra. Parce que tu fais ce qui lui Porque tu plaît. faz o que lhe Parce que agrada. Jésus-Christ est tout pour Porque toi. Jesus Cristo é tudo para Parce ti. que tu ne regardes Porque pas tu ce não monde, olha para o mundo, mais tu regardes mas tu olha para Christ. Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Matthieu 21, 22. Mateus 21, verso 22. Glória a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? Si vous priez avec foi, Se vocês orarem com fé, tout ce que vous demanderez, tudo que vocês pedirão, vous l'obtiendrez. vocês receberão. À condition Com uma só que je condição: suis en Jésus. que eu esteja em Jesus Cristo. 1 Jean, Em 1 João, chapitre 5, capítulo 5, verset 15, verso 15. verset 14 et 15. 1 João, verso 5, 15 et 14. capítulo 5, Chapitre 5, verset 14 et 15. Alléluia. capítulo 5, verso 14. Faites attention à la parole. Preste atenção à palavra de Deus, Parce qu'être à l'église porque estar na ne veut igreja pas dire que ma vie va changer. não quer dizer que minha vida vai Si je mudar. reçois la parole de Mas Dieu se dans la eu bonne terre, receber a palavra de Deus na boa cela va terra, porter des fruits dans ma isso vie. vai produzir fruto na minha vida. Mais si je le reçus Mas se eu receber au bord du chemin, à beira do il ne caminho, va pas porter de fruits. não vai produzir fruto nenhum ainda. Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? Et voici E quelle assurance nous avons devant esta Dieu. é a confiança
si nous demandons, E se nós si nous demandons quelque pedimos chose alguma coisa qui est conforme à sa volonté, segundo a sua vontade, il nous écoute. Ele nos escuta. Et si nous savons qu'il nous écoute, Sabemos que Ele nos ouve. nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Sabemos que tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos. Amen. C'est notre assurance. Isso é Nous nossa avons l'assurance. certeza. Celui qui est en A Christ Jésus, certeza que aquele que está celui qui recherche aquele que sa procura joie dans le Seigneur, a sua alegria, il a l'assurance ele pode ter a certeza que tout ce qu'il lui que demande tudo que ele vai est pedir conforme à la volonté de a Dieu. vontade de Parce Deus. qu'il a le Porque discernement ele tem um de ce qui est bon do que et é ce bom, qui n'est pas o bon. que não é Et il bom. a la ferme assurance que Dieu Que l'écoute. Deus escuta Il ele. sait aussi E ele que sabe si também Dieu l'écoute, que se Deus o escuta, Dieu lui donnera. Deus vai lhe dar também. Qu'on a déjà l'approche. Já temos. En d'autres termes, Em outro termo, je demande quelque chose, eu peço alguma coisa, j'ai l'assurance. eu tenho a Pour certeza cela, elle est déjà. que já está comigo. Amen. Amém? Romains 8, 32. Romanos 8, 32. Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, Aquele que não empanhou seu próprio filho, mais l'a livré pour nous tous. mas o livrou para nós todos. Comment ne nous donnera-t-il pas Como aussi tout avec lui? nos não dará também com ele todas as Notre coisas? garantie devait être en Dieu. A nossa garantia tem que ser Notre de- garantie devait être en Dieu. A nossa garantia Si tem que Jésus ser a de- laissé sa vie de roi Se des rois, Jesus deixou il est a sua venu vida payer à notre de place. Rei dos Reis e pagar em C'est nosso pour nous lugar. libérer. Foi para nos dar liberdade, C'est pour nous nos sauver. libertar, nos salvar. La Bible a dit A quoi? Bíblia diz o quê? En Galates Em Gálatas 5, verset 1, il a dit 5, quoi? verso 1, C'est pour la foi liberté para a Cristo liberdade nos dá a que Cristo nos comprou. et que nous ne devons para plus sermos nous laisser livres. E que não qu'on nous deveríamos remet à mais nouveau nos dans le deixar joug de la ser servitude. colocado em escravidão. Et la Bible dit A Bíblia fala que tu connaîtras la que vérité. tu vai conhecer a Et la verdade vérité, e a verdade vai te libertar. est-ce que tu es libéré? Você está liberto? Est-ce que tu es libéré? Será que você é livre? Est-ce que tu as connu la vérité Será que véritable? você conheceu de Parce verdade? que la Bible dit, Porque a Bíblia diz, tu connaîtras la vérité vai conhecer a verdade, et il va te libérer. ela vai te Il dar a est liberdade. impossible É que tu impossível connais la que vérité você conheça a et tu n'es pas verdade encore e libéré. você não está livre ainda. Si tu n'es pas libéré Se encore, você ainda não está livre, tu n'as pas connu la vérité. então você não conheceu. Tu n'as pas connu Jésus-Christ Você encore. não conheceu ainda. Alors cherche le Então Christ. procura Cristo. Cherche le Christ Procura Cristo. pour que Christ te Para que libère. Cristo te liberte. Romains 8, 28. Romanos 8, 28. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Qu'est-ce qu'il nous Romanos dit? 8, o que diz? Nous avons en outre que Dieu fait Nós sabemos concourir toutes que choses todas as coisas au contribuem bien de ceux qui l'aiment, para o bem daquele que amam a de Deus. ceux qui ont été appelés Daqueles que são conformément chamados au segundo plan divin. ao seu propósito. Le problème, O que problema peut-être qui te que persécute, talvez te persegue, Dieu Deus va utiliser ces problèmes vai utilizar este pour problema faire des grandes choses para fazer grandes bien coisas dans ta vie. muito bem na tua Si tu vida. fais Se eu fizer que Dieu que Deus est ta joie.
seja a minha alegria. Si tu fais Dieu ta Se joie, Deus fizer de Deus sua si alegria, tu déposes ta vie e en você entregar a sua vida ces nele, problèmes, esse à problema, travers ces problèmes, através desse problema, Dieu va changer. Deus vai mudar a tua vida. Mais il faut croire. Mas tem que crer. Il faut que ta confiance soit dans le Seigneur. Tua confiança tem que estar no Senhor. Si à cause de ces Se problèmes, por causa deste tu problema, t'éloignes de Dieu, tu te afaste de Deus, tu ne peux recevoir você quoi que ce não soit. vai receber Dieu nada. n'agit pas par le pitié, Deus não age por piedade. mais Dieu agit Ele age conforme conforme à sa parole. a sua palavra. Si je marche selon sa Se eu parole, andar conforme a il sua est palavra, é impossible que impossível ma vie ne change. que a minha vida não vá mudar. Personne ne peut m'arrêter. Ninguém vai me parar. Ni Satan, Ni ni la Satanás, maladie, ni les doença, difficultés de ni ces mondes. dificuldades. Ni personne ne peut m'arrêter. Ninguém vai me parar. Dieu m'a garanti Deus la me vie en garantiu a abondance. vida, a abundância nessa terra. Si je fais de lui Se eu fizer dele mes délices, as minhas si je delícias, cherche se eu procurar l'amour o en amor Christ Jésus, em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 1 Jean, Em chapitre 2, verset 19. 1 João 2,19. Qu'est-ce qu'il dit? O que diz? Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais Os aniversários de Jesus Cristo saíram de nós, en réalité, mas não eram, ils n'étaient pas de nôtres. mas não eram de nós. Car s'ils avaient été Porque de se nôtres, fossem de nós, ils seraient restés avec estariam nous. conosco. Mais ils nous ont Mas quittés isto é, pour qu'il soit parfaitement mas clair é para que se manifeste que que tous n'étaient pas des nôtres. todos não são de nós. Ne regardez pas, mes frères et sœurs, Não olhe, irmãos, ce qui vient aqueles que vêm et ce qui part e aqueles que au vão milieu du embora, peuple de no Dieu. meio do povo de Deus. Si quelqu'un, Se alguém, c'est lui qui a cru en Christ aquele Jésus que un jour, acreditou em Cristo Jesus, et qui a goûté aux merveilles de Dieu un que jour, provou as delícias de Deus et um qu'un dia, jour, e que dia il a arrêté de croire ele parou de et qu'il part, ele foi embora, abandonne ce Jésus abandonar qui esse donne Jesus. la vie. Ele dá vida, Il n'était pas des nôtres. não era dos nossos, Il n'était pas de Jésus. não era de C'est Jesus. pour cela É por isso qu'il sort au milieu que de ele nous. sai do meio de Pour que nós, cela soit vraiment para que seja de qu'il verdade, n'était pas fait partie de que nous. não fazia parte de nós. Ta vie A tua ne vida doit pas être dépendue não deve de ce qui depender vient et de ce qui va. daqueles que vêm que Ta vie ne doit pas tua être vida não pode dépendue de ce que tu depender vois. do que tu vês. La Bible a dit que A nous Bíblia ne diz marchons pas par que là. nós não temos que andar Par le quoi? Par ce qu'on voit. Mais on marche par quoi? A gente tem que andar Pela com- foi. pela fé. Est-ce que tu es attentif? Será que você está prestando atenção? Est-ce que tu es attentif? Você está prestando atenção? Dieu te dit, Deus, ele te diz, ni la mort nem a morte ne peut te séparer de não lui. pode te separar de mim. Mais ta foi, Nem a tua fé, ton attitude as tuas peut te atitudes séparer de lui. pode se separar de Et c'est Deus. pourquoi? Sabes por quê? Parce que Dieu en est. Porque Il est Deus, esprit. ele é espírito. Il est esprit. Ele é Et espírito. ce qui vient E o que vers Dieu vem doit agir en esprit. em direção a C'est pour Deus, cela qu'on doit marcher tem que par, agir em espírito. É par por la isso foi et non pas ce qu'on que voit. a gente tem que andar Parce que si sempre tu pela marches fé, e não pelo Parce tu que tá tu vendo. vois, Porque se tu for andar tu pelo ne que peux tu pas être vê, agréable à Dieu. você não vai ser agradável a Deus. Qui tu es aujourd'hui? Quem você é hoje? Est-ce que tu as connu la vérité? Será que você conheceu a verdade? Est-ce que la vérité t'a Será vraiment que libéré? a verdade te libertou? Est-ce que tu es ce que Dieu veut que tu Será sois? que você é o que você quer que Deus quer que você Est-ce seja? que tu plais à Dieu? Será que você é agradável Est-ce a que tu es Deus? agréable à Dieu? Será que você agrada a Est-ce Deus? que tu es transformé Será que você é transformado par la parole de Jésus-Christ? pela palavra de Deus? Voilà les choses
Aqui está as que le coisas. chrétien doit se préoccuper, mes frères. Tem que se preocupar, irmão. Croyez-moi, Creia-me. si le peuple de Dieu, Se o povo, si l'église de Dieu se a igreja de ne se Deus préoccupe pas, não se preocupe, s'ils sont agréables à que Dieu, ele é agradável s'ils a étaient Deus, transformés par la se parole de ele está sendo Jésus-Christ, transformado pela palavra de Jesus ils Cristo, ont un billet d'avion direct de eles têm l'enfer. uma passagem direto para o inferno. La parole A palavra de de Dieu Deus transforme transforma. et non autre E chose. não faz outra Ce coisa. n'est pas ma prière, Não é minha oração. mais parce que Dieu a décidé de répondre à cette prière Decidiu de et nos nous dar accorder e nos deu à cause de sa miséricorde, a coisa à cause de de sua son amour. misericórdia e seu amor. Si cette parole Se essa ne palavra demeure pas en moi, não habitar em je ne mim, suis pas agréable à toi. eu não sou Si agradável. cette parole Se essa ne demeure palavra pas en toi, não tu viver n'es em pas agréable à você, Dieu. você não é agradável a C'est Deus. cette parole qui Se essa transforme. palavra que C'est cette transforma, parole qui change. pois ela C'est que cette parole qui donne la ela vie. que muda C'est e dá cette vida. parole qui Essa donne palavra que dá toutes choses. todas as coisas. Tu es transformé Você está transformado ou non? ou não? Ou Ou tu es en train de vivre você selon está vivendo ce segundo monde? este mundo? Qu'est-ce qu'on a dit? O que nós lemos, On va retourner. vamos voltar. Romains 12, Romanos 12, versets 1 et 2. verso 1 e 2. Qu'est-ce qu'il nous a dit? O que nos diz? Qu'est-ce qu'il nous a O que nos déconseillé? diz? O que nos aconselha? Je vous recommande donc, Eu vos frères et sœurs, aconselho, à cause de cette immense bonté de Dieu, por causa desse mesmo à lui amor de Deus, offrir votre corps comme un sacrifice vivant. seus corpos como sacrifício. Offrir notre vivo. corps comme un sacrifice vivant. Oferecer nossos Ça veut dire que notre como corps sacrifício doit plaire à Dieu Quer dans dizer toutes les plans. que nossos corpos têm Ce que je fais avec ce em corps todas as doit plaire à Dieu. O que eu fizer com o meu corpo Ce corps tem que agradar doit a Deus. être agréable à Meu Dieu. corpo tem que Parce ser que ce agradável corps, en a Deus. vérité, il ne m'appartient plus. Nesse corpo não Depuis le jour que j'ai ele accepté não le me Christ pertence Jésus. desde quando eu aceitei Et ce Jesus. n'est plus moi qui Não vis, sou eu que vivo. mais c'est Christ qui vit en moi pour É Dieu. Cristo que vive em mim Comment para Deus. Jésus-Christ vit en moi, Como Cristo pode et je viver fais em toujours mim ce que je veux avec e eu cet corps. faço o que eu quero com o meu corpo. Notre corps doit être un sacrifice Nosso vivant, corpo tem que ser um sacrifício vivo, saint santo et qui plaire à e que Dieu. agrade a Il Deus. doit plaire à Ele tem Dieu. que agradar a Deus. On doit chercher la Nós temos que sanctification tous procurar les jours a nos santificar todos os pour dias plaire à Dieu. para agradar a Deus. Cela É isso. sera votre part un culte raisonnable. Será de vossa Le parte véritable culte, mes frères et sœurs, racional. O verdadeiro culto c'est ce que je suis. é o que eu sou para Deus. Qui je suis. Quem eu sou para Deus. Ce n'est pas mon offrande Não é minhas ofertas financière. financeiras. Ce n'est pas le dîme. Não é meus dízimos. Premièrement, Primeiramente, c'est moi. eu. C'est moi d'abord Eu, primeiramente. qui dois être saint et agréable à Dieu. Santo e C'est moi agradável. d'abord qui dois plaire à Dieu. É eu que tenho que Si agradar a je ne Deus. plais pas à Dieu, Se eu não si je ne agrado a suis Deus, pas agréable à se Dieu, eu não sou agradável mon a dîme Deus, ne sera pas plaire. o meu dízimo não vai agradar a Mon Deus. offrande ne sera pas Minha agréable à Dieu. oferta não vai agradar a Deus. Ma vie, tout ce que je fais ne sera Tudo que pas eu faço agréable à Dieu. não agradará a Deus. Je dois être Eu moi-même tenho que eu mesmo agréable à Dieu. ser agradável para Deus. Ne prenez pas comme modèle, le verset 2, O verso 2. ne prenez pas comme modèle Não, le monde actuel, não pegue como exemplo este mundo mais atual. soyez Mas transformés seja transformado par le pela renouvellement de renovação votre intelligence da tua pour inteligência. pouvoir discerner
la volonté de Dieu, experimente ce qui est bon, a vontade ce de qui lui Deus, plaît, aquilo que ce é qui est boa, parfait. aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Ne prenez pas ce monde. Não pegue esse mundo Pourquoi tu como n'arrives exemplo. pas à Por discerner que é que você não consegue separar do mundo ce qui est bon, o que é bom, ce qui plaît à o que Dieu, agrada a Deus, ce qui est parfait? o que é perfeito? Parce que Dieu Porque Deus n'est pas ta joie. não é a tua alegria. Tu ne recherches pas Você não procura ta joie envers Dieu. a sua alegria em Deus. Dieu n'est pas tes délices. Deus não é tuas delícias. Sa parole n'est pas A gravée dans ton tua cœur. palavra, a sua palavra não está gravada no teu L'Esprit coração. Saint de Dieu O Espírito Santo de Deus, est censé habiter ele normalmente tem que habitar en nous. em nós. La Bible a dit qu'on est A le Bíblia temple diz que nós somos de l'Esprit de Dieu. templo do Espírito Santo de Donc c'est Deus. l'Esprit de Então, Dieu o Espírito Santo qui de me Deus guide. que me guia. Il est impossible É impossível que je ne sais pas que eu não sei discerner separar ce qui est o volonté que é de Dieu, vontade de Deus, ce qui est o bon, que é bom, ce qui lui plaît. o que agrada a Ele. Il est possible É impossível que l'Esprit de que o Dieu Espírito Santo de habite Deus en moi habite et dentro je ne de suis mim pas e renouvelé. eu não sou renovado. Est-ce que l'Esprit Saint de Dieu habite en toi aujourd'hui? Será que o Espírito Santo hoje, S'il n'habitait pas ele habita em você? Se ele não está morando, cherche Dieu de toutes tes forces. procure Deus de toda a tua C'est le força. moment É o momento de changer de de route. mudar de estrada, de direção. C'est le moment É o momento de chercher de Dieu procurar d'une Deus autre manière. de uma outra En maneira. Jésus-Christ. Em Jesus C'est le Cristo. moment É o momento de donner ta de confiance entregar tua confiança en Dieu, em Deus, en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Croyez-moi, Creia-me, personne ne va pas te ninguém sauver vai te salvar par por je vis tes luttes. eu vi tua luta. C'était difficile. Foi difícil. Ce n'est pas ta faute. Não é tua Tu n'as pas culpa. pu faire ma Tu volonté. não pude fazer Viens, a mon vontade. enfant. Vem, meu filho. Par pitié. Por Dieu, piedade. personne ne rentrera pas dans le royaume de Dieu par pitié. Ninguém entra no reino de Deus por piedade. Jésus a dit, Jesus si je disse, vainc, se eu venci, vous allez vaincre. vocês vão vencer também. Il a dit, si vous croyez Ele en disse, se moi, você crê em mim, vous voyez tout ce que je fais, vocês viram o que eu fiz, vous allez faire vocês plus vão que fazer moi. mais do que eu. Vous savez pourquoi? Vocês sabem por Je suis quê? auprès du Père Eu estou no lado do Pai et je parle à e eu votre faveur. falo em teu favor a Ele, Parce que je suis auprès porque du eu Père. estou perto do Pai. C'est pour cette raison É por essa razão que le que Saint-Esprit, o Espírito il Santo, habite en vous. ele habita em Et c'est vocês. lui E é qui Ele va vous que rappeler vai te tout relembrar ce que je vous ai tudo enseigné. que eu vos Et c'est aprendi. lui qui va vous E guider. é Ele que vai vos guiar. Il est impossible É que impossível le Seigneur que o ait Senhor le délice. é minha Que ma delícia, joie est dans é le minha Seigneur. alegria, vive Et que no le Senhor Saint-Esprit e que o n'habite pas en Espírito moi. Santo não habite em Il mim. est E é impossible impossível que l'Esprit de Dieu que o me guide Espírito de Deus me guie et je continue dans le e eu chemin de la continuo perdition. no caminho da perdição. Est-ce que j'ai été transformé par la Será parole? que eu fui transformado pela Est-ce que tu es palavra de transformé Deus? par la parole? Será que tu é Est-ce que tu as transformado pela connu la palavra? vérité tous ces années? Será que todos esses anos eu vou conhecer Est-ce a que cette verdade de vérité verdade? t'a libéré? Será que essa verdade te Il est libertou? possible de connaître la É vérité impossível et qu'il conhecer ne a te verdade libère pas. e ela não te Est-ce que tu as liberta. connu cette Será que vérité? você já Est-ce conheceu que essa Jésus-Christ verdade? est dans ta vie? Será que Jesus está vivendo Est-ce na que tua Jésus-Christ vida? est dans ta Será barque? que Jesus está no teu barco? Est-ce que tu as ouvert la Será que porte tu abriu a pour porta qu'il puisse para s'installer? que ele se instale? Est-ce que tu as ouvert la porte? Será que você abriu essa Est-ce que porta? tu ne vis pas par ce que tu vois? Você não está Est-ce que tu ne vis pas par l'émotion? Ver pela emoção. Est-ce que tu n'es pas un chrétien de plus? Será que você não é crente a mais? Beaucoup sont les chrétiens, Muitos são sont dans crentes. des églises Estão nas igrejas mortes. mortos. Cela ne sauvera personne. Isso não vai salvar ninguém. C'est la foi en action. É a fé em ação. C'est la foi en É a action. fé em ação. Si je cherche le Se eu Christ, procuro a Cristo, Dieu me Deus garantit me tout garante par-dessus. tudo por cima. Si je vis en Se Christ, eu viver em Cristo, si je résiste se eu resistir de ce monde, deste Dieu mundo, m'a garanti Deus me de garante me bénir en de me abondance. abençoar em abundância.
Marcher avec Jésus, Andar com ce n'est Jesus pas une émotion. não é uma Tu n'as pas besoin emoção. de sentir émotion. Não precisa se emocionar. Não, meu filho. Não. Prépare-toi Prépare-te pour rentrer dans l'éternité avec Christ Jésus. eternidade com Il Cristo. s'agit de cela. Isso é o que é de Comprenez fato. bien. Entenda. Comprenez bien. Entenda bem. Nous ne venons pas en Christ Nós Jésus não viemos a Cristo Jesus pour les bénédictions matérielles. para as bênçãos Beaucoup de materiais. chrétiens se trompent à cause de ça. Se enganam por Et causa ils vivent dans une Ele illusion. vive numa ilusão. On ne vient pas chercher A des gente bénédictions en não Christ Jésus. vem procurar Si c'est bênção. ça que tu Se faisais, é isso que tu estava fazendo, tu es dans l'erreur. você estava no erro. Mais on vient, Mas a gente vem, on s'accroche à Christ. a gente se agarra em Parce Cristo, qu'il est Dieu. porque Ele é Deus. Parce que lui seul, Porque Ele só il donne la vie que dá a éternelle. vida eterna. Et si tu t'accroches à E se Jésus, você se agarrar em et Jesus tu étudies e você estuda le plan qu'il t'a o donné, projeto que Ele et te que tu deu, marches dans sa e parole, você anda si segundo a tu sua t'es palavra, intégré le se projet de você Christ se Jésus, entre- ce n'est pas tes integra projets que o t'amènent à projeto de lui. Cristo dele em você, e não seu projeto nele, dele em Et tu você, fais de lui ta joie. e você faz dele a sua alegria. Les bénédictions, As bênçãos, c'est lui qui te donne. é Ele que vai te dar. Si tu es en Christ Se Jésus, você tem Cristo tu Jesus, crois cette parole. você crê nessa palavra. Celui qui cherche les bénédictions, Aquele au lieu de que chercher buscar as le bênçãos, source de la bénédiction, ao invés de c'est lui buscar qui est le a fonte bénédiction. da bênção, aquele que C'est lui qui abençoa, donne la aquele que bénédiction. dá a bênção, C'est Dieu qui donne. é Deus que dá. Ne cherche pas la E bénédiction. não vai buscar as bênçãos, Ne cherche pas não l'argent. vai buscar o dinheiro. Cherche celui qui est propriétaire de l'argent. Procuram. Et tu auras de l'argent à l'abondance. E você vai ter. Ne cherche pas l'or. Não procure ouro. Cherche celui qui est le propriétaire de Procure o l'or. proprietário do ouro. Et tu auras l'or en E você abondance. vai ter o ouro em abundância. Si tu as compris cela, Se você entender isso, ta vie est changée maintenant. a tua vida mudou Ta hoje. vie ne sera plus jamais le même. Nunca mais tua vida vai ser o mesmo. Ne cherche pas Não procure la vie parfaite sur uma ce vida monde. perfeita aqui no Cherchez celui qui donne la vie mundo. parfaite. Aquele que dá uma Et tu auras une vie Você parfaite. vai ter uma vida Ne perfeita. cherche pas Procure le mari du siècle. o marido do século. Cherche celui qui donne le mari. Aquele que vai dar o marido. Ne cherche pas la femme parfaite. A esposa Cherche perfeita. celui qui donne la Procure femme. aquele que dá a esposa. Si tu as compris cela, Se você entendeu ta isso, vie va changer. sua vida vai mudar. Ne va pas à l'église Não vem ao culto. parce que tu es dans un Porque você problème. está com Va à problema. l'église parce que tu veux t'attacher au Christ Porque Jésus. você quer ficar Parce lá que em tu Cristo. prépares ta Porque vie você dans tá l'éternité. A tua vida na Celui qui eternidade. s'attache en Christ Jésus. Aquele que se agarra em Dans le Cristo. problème, No problema. dans l'abondance, Na abundância. Dieu fera de lui Deus vai une fazer source de dele bénédiction uma sur cette terre. fonte de bênção nessa terra. Ta vie, A tua vida il dépend depende de ta décision. da tua decisão hoje. Si tu crois en Christ, Se você crê em Cristo, fais de lui ta joie. faz dele a tua Et tu verras felicidade. que la parole de E l'Éternel você vai ver que a palavra de va Deus s'accomplir dans vai se cumprir na sua vida. pas autrement. Não é de Je outra crois, maneira. je mets en pratique. Eu creio, eu coloco em Je prática. vais agir Eu vou agir selon la parole de Dieu. segundo a Je palavra vais de faire une Deus. confiance Eu aveugle à mon vou Dieu. me confiar nele como cego. L'aveugle, O il ne cego, voit rien. ele não vê Celui qui est nada. aveugle, Aquele ce que n'est é pas cego. celui qui est malvoyant. Não é aquele que é. Le malvoyant, il voit un peu. Chega um pouquinho. Mais celui qui est Mas aveugle, aquele aveugle, que é cego, il ne voit pas où il va. ele não vê onde ele Il vai. fait confiance Ele faz à celui qui confiança. va le guider. Aquele que vai o guiar. Fais confiance aveugle à Dieu. Confie cegamente em Deus. Fais confiance à Dieu. Confie no seu Deus. Résiste aux tentations. Resista à tentação. Résiste aux tentations. Resista ao tentador. Mortifier ta chair Mortifica a de tua ses carne. désirs charnels. Dos desejos carnais. Et Dieu te E bénira. Deus vai te abençoar. Dieu te bénira. Deus vai te abençoar. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Levez-vous, je vais prier. Ponha-se de pé, eu vou orar por vocês. Si tu décides ce Se soir você decidiu de hoje changer de vie, de mudar de vida, de aujourd'hui, a partir de hoje, de maintenant, a partir de commence agora, à dire non au monde. comece a dizer não ao mundo. Commence à dire non au monde. Comece a dizer
dizer et não. tu verras la gloire de Você vai Dieu. ver a glória de Deus. Dieu dit, Deus diz, crois, crer, crois, crer, crois seulement. crer Tu verras somente. E você vai ver ma gloire. a minha glória na tua vida. Père éternel, Pai eterno, tu es Dieu. tu és Deus. Ma confiance est en E toi. a minha confiança está em ti. En ce moment, Agora, je te demande, mon eu Dieu, quero pedir-te, que Senhor, toute que personne todas as pessoas qui va, mon Dieu, que vão te fait confiance fazer aveugle, confiança cega, ouvre les esprits du ou ciel abra as et portas bénis sa vie en e abençoa abondance. sua vida em abundância. Toute personne Todas as qui va pessoas croire que vão crer aveuglement, qui va marcher aveuglement cegamente sur ta parole, dans le nom de Jésus, no nome de Jesus, transforme sa vie. transforma De ce soir, desde hoje la à noite. réponse A qu'il resposta attendait dans que sa tanto vie, ele esperava peut-être depuis des années, há muitos de ce soir, que le changement arrive dans sa vie. Au nom de em Jésus, nome de que Jesus, tous que todos qui vont te faire leur que délice, vão fazer qui tua vont faire delícia, de toi e vão fazer de ti leur joie, a sua à partir de alegria, ce a partir soir, de hoje tu à manifestes ta noite, grandeur manifesta a tua dans leur vie. grandeza em suas Au vidas, nom de em Jésus, nome de Jesus, Père éternel, Pai eterno, tous ceux qui étaient par todos aqueles terre, que estavam tous caídos, ceux qui n'avaient plus de todos foi, aqueles que não tinham mais fé, tous ceux qui voulaient todos aqueles abandonner, que queriam desistir, au nom de em Jésus, nome de qu'ils Jesus, soient relevés de nouveau. sejam ficando Au de pé. nom de Em Jésus, nome de Jesus, s'il y verdade. avait mal, Se havia um s'il y mal, avait un e démon um demônio qui empêche que impediu sa vie sua vida d'être avec toi, está s'il contigo, y a un démon se há um qui demônio l'empêche que de está s'attacher à impedindo toi, de ficar agarrado, arrache maintenant. arranca Au agora, nom de em Jésus, nome de Jesus, envoie ton feu, envia teu fogo, Père éternel, Pai eterno, envoie ton envia feu teu fogo, et brûle e queima, de la tête jusqu'aux plantes des pieds. Aleluia, Que toute maladie, que toda que doença, tout démon, que todo toute demônio, infirmité toda enfermidade, diabolique, satanique, satânico, toute pensée de suicide, pensamento suicida, au nom de em Jésus, nome de Jesus, brûle maintenant, seja brûle queimado, maintenant, queima, brûle maintenant. queima, Que cette cœur coração, reçoit ta receba parole, a tua qu'il palavra, reçoit la vérité, receba a et que cette vérité verdade, le libère maintenant. o liberte Au agora, nom de Jésus, em nome de Jesus, reçois recebe cette parole essa palavra qui libère. que liberta, Soyez libre. seja liberto, Au nom de em Jésus, nome de je Jesus, dis basta. basta Tous les problèmes, a todos os toutes les problemas, situations toda a qui situação te fait que te faz reculer, voltar qui te atrás, fait que douter, te faz qui te duvidar, fait peut-être faz talvez elle envie de retourner dans le monde. desejo de voltar Ce qui te dit que ça ne sert à rien, que te diz não te que tu continues, e que tu continue, que le feu de Dieu que o fogo de Deus roule maintenant, queime agora, que tu sois que maintenant tu sejas renouvelé par renovado la parole de pela Dieu. palavra Au nom de em Jésus, nome de Jesus, soyez libres, seja liberto, soyez libres seja livre de toute projet de todo projeto satanique. satânico, Soyez libres seja livre de cet démon desse demônio qui que t'empêche te impede de croire, de crer, qui t'empêche de rester ferme. Au nom de em Jésus, nome de Jesus, soyez libres maintenant. seja liberto, Soyez libres seja maintenant. livre Au nom de em Jésus. nome de Au Jesus, nom de em Jésus. nome de Jesus, Que tes pensées, que teus pensamentos, dirigez tes pensées dirige seus vers pensamentos ce qui te rend de la vie difficile. em direção àquilo que te leva uma vida difícil. Dirigez tes pensées Dirige os teus vers pensamentos, tous tes problèmes. veja os teus Des problemas, problèmes que tu n'as pas de que solution. você não tem solução. Dirige tes pensées Dirige teu pensamento vers ta famille. vers a tua família, Celui aquele que ton cœur que o teu coração saigne à cause de lui. sangra por Dirige tes pensées vers. pense nessa Père éternel, Pai eterno, visite ce cœur maintenant. visita esse coração agora. Visite ce cœur maintenant. Visita esse coração Tu es le agora. seul Tu és o qui est capable de lire que é capaz de ler dans le cœur no coração
Lire dans le cœur de cette personne. Lê no coração dessa pessoa. Regarde maintenant, Olha Seigneur, agora, Senhor, de quoi il pense. do que ele está Qu'est-ce qui est pensando. en train de peser sur O que lui? está pensando. Qu'est-ce qu'il fait que son cœur O que saigne? faz seu coração sangrar. Qu'est-ce qui le rend, Seigneur, malade? Está fazendo ele adoecer. Retire maintenant. Tira agora. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. transforme maintenant. Transforma Au agora. nom de Em Jésus, nome de Jesus. si sa souffrance Se é um et à sofrimento, cause de cela, a culpa por au causa disso. nom de Jésus, Em nome de Jesus. la souffrance ne plus là aujourd'hui. O sofrimento sai Parce que tu agora. as transformé, Seigneur, cette situation. Essa situação. Ma confiance en E toi. a minha confiança Je cherche ma joie en toi. Eu procuro minha Ma alegria. confiance en toi. A minha confiança Par está le pouvoir pelo que poder tu m'as donné. que tu me deste. Que ce démon Que este demônio quitte son corps maintenant. sai deste Au corpo. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Toi qui es là, Tu que está aí, qui demônio. empêche Que cette está personne impedindo essa de pessoa vivre. de viver. C'est toi qui es là. É tu que está aí. C'est toi qui É l'empêche tu que está impedindo de s'accrocher en dele Jésus. se agarrar em Cristo. C'est toi qui le É confonds. tu que está confundindo. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus. quitte son corps. Sai deste corpo. Quitte son corps. Sai deste Cet corpo. corps ne t'appartient Este pas. corpo não te Il appartient au Fils pertence. de Ele Jésus. pertence a Il Jesus. appartient au Ele Saint-Esprit. pertence ao Il Espírito. est le temple du É o Saint-Esprit. templo do Espírito Santo. Quitte cet corps Sai maintenant. destes corpos. Tu ne peux pas Não résister. pode resistir. Tu ne peux pas Não résister. pode resistir. Sors de là. Sai Au agora. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. À partir A d'aujourd'hui, partir de hoje, Jesus, cet corps est renouvelé. esse corpo foi La vie de renovado. cette A personne vida dessa est pessoa transformée. é Il transformada. n'est plus le Ele même. não é mais o Il a mesmo. la joie. Ele vai ter alegria En Christ em Jesus. Cristo Jesus. Il recherche Ele maintenant procura agora sa joie dans le a Seigneur. alegria no Senhor. Dieu est Deus devenu ce se délice. tornou sua delícia. Dieu est sa joie. Deus é sua alegria. Maintenant, Agora, Saint-Esprit, Espírito prends de Santo, place. toma o lugar. Guide-le, Seigneur. Guia-o. Guide-le, Seigneur. Guia-o. Rappelle-le, Seigneur. Relembra-o. Tout ce que Dieu Tudo que tu nous és. avait enseigné. Que nos Au ensinaste. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Ce Jesus. que tous ceux qui E que croient todo aquele que crê, dites dans la même voix. diga na mesma voz. Amen. Amém. Que Glória Dieu a vous Deus. bénisse. Que Deus nos abençoe. Vous pouvez vous asseoir. Podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Nous allons maintenant Nós vamos agora adorer Dieu adorar a Deus avec nos dîmes com nossos dízimos et nos offrandes. e nossas ofertas. C'est lui qui donne. Aquele que dá, Donne avec joie. dê com alegria. Donne pas avec tristesse. Não dê com tristeza. Amen. Amém? L'ouvrier Thierry va prendre le O panier. obreiro Thierry vai pegar o Je vais prier. Eu vou orar Il va passer. e ele vai passar. Si quelqu'un a son dîme, Se alguém tiver seu vous dízimo, venez ici devant. venha aqui na frente. Sinon les offrandes, Se não as ofertas, vous les déposez dans le vocês panier. podem pôr no cesto. Père éternel, mon Dieu, Pai eterno Deus, bénis Seigneur abençoa cette personne essa